Damos início à segunda parte do seminário de atualização dos protocolos e técnicas do teste do pezinho. Evento esse que é promovido pela Hospital Infantil Joana de Guzmão, através do Núcleo de Educação Permanente do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Conta com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, Associação Catarinense das Doenças Raras, apoio da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse seminário atende ao requerimento do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Eu vou lembrar a todos que depois lembrem de preencherem a listinha Vou lembrar a todos de preencherem o nome aqui na prancheta, quem não preencheu, porque teve pessoas lá embaixo que não fizeram o cadastro, então a secretaria vai contar o que está assinado aqui, vai ser como uma frequência, tá bom? Então, quem não preencheu aqui, por favor, depois... a partir daqui que vai sair o certificado, tá? Quem precisa de declaração para levar, a gente já deixou lá embaixo, já com a Nádia, ela vai estar assinando. E agora nós teremos a palestra Marketing de Correios, com a Cláudia Regina Sardá Vieira, que é gerente de contas de marketing direto. Com vocês, então, a Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Só vou pedir, levanta a mão quem não assinou ainda a lista, só para eu, mais ou menos. Valeu. Posso falar aqui no público? Tanto faz. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Uma satisfação participar desse evento da saúde. Foi um convite da coordenação do teste do pezinho. E a minha participação será rápida. Eu trago aqui alguns números que são de interesse de todos os agentes públicos que trabalham na área de saúde, especialmente no processo de coleta das amostras do teste do pezinho. O Correio ele tem uma participação importante nesse processo. O Correio tem um contrato com o governo, todas as secretarias utilizam esse contrato, inclusive a Secretaria de Saúde, e eu sou a gestora desse contrato, sou a gestora comercial. E nesse contrato está previsto uma modalidade de remessa utilizada para o envio das amostras do teste do pezinho, que são coletados nas unidades básicas de saúde. Então, os agentes públicos coletam as amostras, envelopam elas, colocam elas dentro de um envelope personalizado, como esse aqui, talvez vocês conheçam, ele está personalizado com o nome teste do pezinho e o nome do laboratório. Isso é encaminhado para Curitiba, mas passa por um centralizador em Florianópolis. É importante conhecer esse fluxo, que leva, em média, 3 dias e meio, segundo dados do laboratório que faz. A gente vem melhorando esses prazos, que já foi 5 dias em 2017, uma média, 4,7 dias em 2018 e, até o momento, 3,5 dias em 2019. Para a remessa dessas amostras, 99% das amostras são utilizadas nessa modalidade aqui. Ela é uma modalidade urgente, ela não é econômica, ela não é um prazo esticado, ela é urgente. E, para o futuro, a Secretaria da Saúde está organizando uma remessa mais especial para recoletas, para quando há necessidade de confirmar resultados especiais, para algumas doenças especiais, vai haver a necessidade de recoleta, ou quando a amostra, houve um ressecamento na amostra, enfim, necessidades mais urgentes.
vão ser utilizados os SEDEX. Então, vai ser feito um envelope desse só para as recoletas com a modalidade de SEDEX para envios mais expressos. Então, essa aqui é urgente e o SEDEX é expresso, é mais rápido do que o urgente. Então, o Correio participa desse processo, com a logística de envios. Nós fazemos isso aqui para o governo de Santa Catarina e também para o governo do Paraná. Em alguns outros estados, existem outras modalidades, eles usam mais o SEDEX, mas os governos não têm o uso ainda, não utilizam por conta do número de testes serem menores, enfim, os governos do Nordeste mesmo, eles usam menos assim, o Correio para esse tipo de remessa, porque se torna muito caro para os governos de menor porte. Então, Santa Catarina é privilegiado, né? O sul, acho que do país, tem esse poder econômico maior para que os governos possam oferecer esse serviço tão importante para a sociedade. Eu trouxe alguns números aqui que acho que ilustram bem como que o Correio pode ajudar na sua capilaridade, na sua estrutura. Nós temos aí 323 agências que podem receber esses envelopes para postagem com destino para Curitiba, que é onde fica o laboratório de análises contratado. Eu estava vendo com dados de hoje, mas até 30 de setembro, já foram enviados 38 mil envelopes desses. 38 mil. Dá uma média de quase 4 mil envelopes por mês. É um trabalho muito, muito importante, né? Tem um volume. E assim, a gente está fazendo uma média aí de 3 dias e meio. E dessas 323 agências que estão disponibilizadas em todos os municípios, apenas 20 possuem horários reduzidos. A gente observa que existem algumas dificuldades de algumas postagens, a gente recebe essas informações através da coordenação do teste do pezinho, a gente está verificando isso, que são 20 cidades que têm horário reduzido de atendimento, porque as cidades são muito pequenininhas, tem pouco movimento na cidade, na agência, então eles reduzem para uma questão de lógica econômica. Mas a gente está verificando isso, como é que a gente pode ajustar esses horários aí para poder atender da melhor forma possível o governo, a Secretaria da Saúde, com um projeto tão bonito, tão importante para todas as mães, né, catarinenses. Além do teste do pezinho, tem ainda um envelope bem personalizado para o teste da mãe catarinense, que é a azulzinha, roxinho, e aí faz a diferença. Então, vai ter um terceiro, como eu falei, que vai ser o teste das recoletas mais urgentes, que serão feitas por SEDEX. No final, aqui no cantinho superior, tem o nome do serviço que é utilizado. Isso aqui é uma carta, a carta é urgente, vai até 500 gramas. Então, esse envelope, ele pode conter mais de uma amostra, né, de sangue, são várias amostras, tem envelopes que ficam gordinhos, até 400 gramas, eu já encontrei, mas vai até 500 gramas, e o SEDEX vai até 30 quilos, né? Mas, enfim, vai até quando o envelope aguentar. É isso. O Correio, em parceria com o governo, através de um contrato para todo o Estado, presta um serviço de cunho social, em conjunto com o governo, para melhorar a qualidade de vida das crianças que nascem no Estado de Santa Catarina. Então, eu tenho muita satisfação de poder ter um contrato, gerenciar um contrato que tem um programa desse. Eu fiquei bem feliz quando eu tomei conhecimento de tudo que o governo faz através dos Correios, Correio parceiro nessa etapa. E o laboratório que fica em Curitiba também é muito organizado, cheio de informações, organizados com estatísticas que podem vir a trazer, possibilita o acompanhamento e a melhoria dos números, inclusive dos Correios. Porque vocês têm estatística de tudo, inclusive da performance do Correio. Isso, para mim, é uma referência fundamental para a gente melhorar o nosso serviço. Então, eu agradeço a atenção de todos. Eu sou a gestora comercial, então eu fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o uso desse serviço, vocês podem ligar para mim. Quem tem o meu telefone é a Márcia, que é a coordenadora do teste do pezinho. Vocês podem pedir para ela e ela me faz a consulta e a gente tira todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Muito obrigada.
Pode. Esse envelope, ele cabe mais de uma amostra. Teve um envelope que a gente até mandei imagens para os coordenadores. Ele cabe 400, ele fica gordinho, cheio de, vai até 500 gramas. Se passar de 500 gramas não pode, aí tem que botar num outro envelope. Até 500 gramas ele aceita tudo num envelope só. Pode, é por uma questão de controle do laboratório. Tá. Só um pouquinho, turma, que a dúvida dela pode ser de mais alguém, né? Isso, manda ver. Em relação ao o exame feito da mãezinha, pode ser colocado no mesmo envelope do teste do pezinho ou tem que ser em envelope separado? Ó, a Mussi pode responder até melhor do que eu. Esse envelope aqui, ele foi criado especialmente para a teste da mãezinha para controle da Mussi. E aí ela vai responder porque tem questões técnicas envolvidas, do laboratório. Gente, mas tem uma coisa que vocês não estão avaliando nessas questões que vocês estão fazendo. Mesmo que ela falou em meio quilo, só se você tiver um fluxo muito grande durante o dia que você vai utilizar esse meio quilo. Porque preconiza-se que você faça o teste e já põe no correio, certo? Então, isso a gente nunca vai atingir. Esperamos que não. Sempre faz o teste e o quanto antes, lembre-se, a criança não pode esperar. A Mussi vai falar a respeito de como é que chega na FEP, tá? Que vergonha. Daqui a pouco eu vou ter que falar, mas já estou com vergonha. Mas é assim, é para facilitar a logística, sabe? Então, assim, o teste da mãezinha, ele tem que ser feito no primeiro trimestre, né? Então, assim, o que a gente está recomendando é que utilize o mesmo envelope, mas priorizem o teste do pezinho. Então, se você tem uma gestante que vai fazer o exame, né, pré-natal dela no outro dia, não fique aguardando, né, o teste da gestante para poder enviar o teste do pezinho. Aproveite o envio do teste do pezinho para colocar o teste da gestante, o mãe catarinense. Tudo no mesmo envelope, não tem problema nenhum, não vai contaminar. Se a amostra estiver seca, pode encostar sangue com sangue, não tem problema de contaminar, perguntaram isso ontem. Pode usar o mesmo envelope. Tá? Tá bom. Na verdade, é teste mãe catarinense, tá? O teste da mãezinha foi um apelido que deram lá no Paraná. Então, assim, cada estado está usando um nome lá para ficar mais fácil de lembrar, assim, né? Mas, na verdade, a pesquisa é da doença falciforme e outras hemoglobinopatias no pré-natal. Então, o pré-natal tem várias doenças, né, que devem ser pesquisadas na gestante, né, por conta do risco dela durante a gestação, inclusive o painel infeccioso, tudo. Então, a doença falciforme e as hemoglobinopatias é mais uma preocupação que teve, né, o Ministério da Saúde quando incorporou a pesquisa da doença falciforme nas gestantes, né, por conta da morte da materna, né, que estava aumentada em relação às mulheres com doença falciforme e as intercorrências clínicas que essa doença tem durante a gestação e para o feto. Então, para a proteção dela, é importante que ela saiba qual que é o fenótipo dela, se ela faz acompanhamento, né, se não faz, porque tem muitas que perderam a adesão ao tratamento, então o teste da gestante, que é o mãe catarinense, é bem oportuno, né, para que você resgate essa mulher que está lá sem fazer o segmento clínico dela, né? E ela pode correr risco, então, de morte materna. Tá? Moça, tem uma moça lá na frente, lá atrás, que estava com a mão levantada, de óculos. Fala ele, tá, Rita? Só mais duas questões. Lá na última linha. Mais tarde a gente abre para pergunta. É a moça? É lá no... Tá? Sobre a refrigeração nos Correios, vocês têm algum cuidado com relação a isso? Não existe serviço de refrigeração. Quando foi aprovada a remessa de amostras de sangue via carta, foi feita uma análise técnica pelo departamento em Brasília e foi aprovado porque vem numa amostra... É uma outra resposta que a Mussi pode dar com mais categoria, porque ela é a técnica de laboratório. Mas tem o coletor, né, que é uma cartelinha que tem os círculos para coletar os sangues,
ele já está preparado, não tem, só que pode acontecer de ressecamento, dependendo do dia, né, do sol, do calor, pode acontecer. Por isso que há necessidade de recoleta. Um dos motivos é esse. Mas, em geral, o formato de coletor que foi desenvolvido, ele atende a necessidade sem precisar de refrigeração, né? Tem mais alguma pergunta? Sim, minha. Eu não sei se a pergunta vai ser para ti mesmo, Cláudia, ou para... Para a Mus. Com relação ao fluxo. Nós temos algumas situações em que a mãe chega com, supor, a criança está com 3 dias, chega na sexta-feira para fazer a coleta desse pezinho. Se for analisar, até o 5º dia vai cair no domingo, não tem coleta, certo? Então, daí fica sempre a dúvida, vamos coletar na sexta-feira ou coleta na segunda? Na segunda-feira já alcançou o 6º dia. Daí, nessas situações, como que fica? Daí nós coletamos na sexta-feira para enviar na sexta, na segunda, ou como que vai funcionar esse fluxo? Aí é uma questão da secretaria, de como é que eles organizam. Tem uma conscientização, um trabalho de conscientização das mães, que são os gestantes que estão para ter o seu neném. Do terceiro ao 8º dia, do 3º ao 5º dia, que é o prazo mais importante. Então, a mãe tem que estar consciente. Esse trabalho de comunicação, de campanha de conscientização, só acontece uma vez por ano, que é em junho, que é o mês do teste do pezinho. Então, eu estava até conversando com a Márcia, que é a coordenadora, ela tem a necessidade, ela já percebeu a necessidade de fazer campanha o ano inteiro. O Correio tem serviços de comunicação, de promoção, uma logística promocional para conscientizar. Mas há de haver um conjunto de mídias, de meios de comunicação para conscientizar, para que a mãe vá no 3º ou 5º dia. Aí não depende dos Correios. O Correio tem a função de receber e encaminhar. Essa é a função dele. A conscientização é do governo. Pessoal, gente, deixa eu explicar para você, porque isso daí é até bom, porque daí a gente já antecipa, daí quando for na hora lá, a gente já explicou. Então, assim, as duas questões, a questão do correio não ser refrigerado, né? A gente estava comentando isso ontem, em todas as capacitações, e é normal isso. As pessoas se preocupam muito com a questão, poxa, né, pedem para a gente colocar na geladeira, 2 a 8 graus, a gente faz a amostra, coloca lá, enfim, daí a gente pega aquilo tão precioso que a gente coletou e entrega para o correio, dá vontade de chorar, lá não tem geladeira de 2 a 8 graus, né? Será que vai destruir todos os meus analitos que estão naquele sangue? Então, existem estudos, sabe? Tem algumas publicações, principalmente se vocês entrarem lá no site do CDC de Atlanta, que é o Controle de Qualidade Internacional, que a FEB participa desde a década de 90, existe, sim, né, uma degradação que vai acontecendo com o tempo, com aqueles analitos. Mas esse tempo de correio não é o suficiente para destruir aquela substância, aqueles marcadores bioquímicos ou marcadores biológicos que a gente usa para definir essas doenças. A fenilalanina, né, que é o marcador biológico que a doutora Gisele precisa, esse, então, ele é super resistente à temperatura. Você pode até autoclavar essa amostra de sangue. Antigamente, nos métodos antigos, você fazia isso por causa da interferência da hemoglobina, e o aminoácido ficava lá bonitinho para a gente analisar. Mas as outras substâncias, elas vão sofrendo degradação. Então, quando você coleta o sangue, você está com o nível máximo. Isso não é só para o teste do pezinho. Qualquer exame de laboratório que você coleta no tubo, né, isso vai lá para o laboratório, fica no balcão, até ele começar a analisar, e ali ele já começa um processo de degradação. Né? Quando você coloca essa amostra na geladeira, entre 2 e 8 graus, você interrompe essa degradação. Né? Quando você tira da geladeira, isso começa de novo a progredir, né, essa degradação. Vai chegar no laboratório, a gente ainda vai detectar níveis dentro da faixa aceitável. No planeta todo, eles usam um sistema de transporte por meio de envelope de correio, sabe? Eu acho que o correio muda por cada país, em cada país tem um sistema de transporte. Mas isso que é o bonito do teste do pezinho, isso que foi, na verdade, revolucionário, foi a questão de se fazer a coleta em papel filtro e centralizar isso, o diagnóstico disso, e mandar isso, porque você aumenta a cobertura. Né? A doutora Gisele conhece bem a história, né, do início da triagem neonatal, e é isso que foi revolucionário. Então, vocês podem ficar bem tranquilos
com relação ao correio. É lógico, o ressecamento não tem nada a ver com as questões climáticas do país, porque se fosse assim, em alguns estados onde é muito quente, mesmo nos Estados Unidos, nem se faria triagem neonatal. Você imagina lá no Texas, né, aqueles lugares quentes, né, não se faria, porque assim, isso aí vem pelo correio, essa amostra ia ser totalmente destruída. Mas assim, enquanto está na sua mão, você pode preservar, sim, essa degradação que acontece continuamente com os analistas. A tua pergunta, a mãe chegou lá na sexta-feira, no final da tarde, o que eu faço? Né? Já chegou, já deu o tempo dela lá de fazer a coleta. 3 dias, eu vou coletar, você vai coletar, você vai deixar essa amostra secar 3 horas, né, conforme a orientação do Ministério da Saúde, e você vai colocar ela entre 2 a 8 graus, segunda-feira você vai colocar no correio, tá? Então, assim, não deixa a mãe sair, porque vocês não têm controle de quando é que essa mulher vai voltar. Por mais que ela diga para vocês, eu vou vir na segunda-feira, quem garante que ela vai vir? Quem garante? Né? Se ela for uma portadora daquelas doenças que a gente já aprendeu de manhã, isso é muito complicado. Então, assim, faz a coleta, faz a tua parte, coletou, coloca na geladeira. Na hora que você colocar na geladeira, você deu um stop naquela degradação natural da substância. A hora que você colocar no correio, isso vai começar a degradar paulatinamente, vai chegar no laboratório, nós vamos ainda pegar esses níveis altíssimos quando é doença. E assim, cada analito tem um tempo. Então, por exemplo, uma amostra passou de 30 dias de transporte, nós não aceitamos isso. Existem laboratórios no Brasil, infelizmente, que não respeitam isso, sabe? Mas a FEP é bem rigorosa, como o laboratório antes que fazia a triagem também era, né? E que não admite uma amostra ressecada, né? Que passou de um certo período, porque essa concentração daí está muito baixa, daí não dá para a gente confiar e a gente assinar esse laudo. Tá certo, gente? Não sei se expliquei aí bem para você, tá? Não, você pode manter... Olha, gente, na geladeira, essa amostra pode ficar, assim, algum tempo. Eu não vou falar isso porque eu vou estar indo contra aquilo, tudo que nós estamos falando aqui e defendendo, né, principalmente os especialistas da manhã, da questão da agilidade da amostra. Então, assim, vai ficar 2 dias, porque sábado e domingo o correio está fechado, a agência. Mas assim que a agência abrir... Se a gente ignorar isso, ignoramos todas essas aulas que a gente recebeu de manhã aqui da importância da doença. Então, já não serve para nada, né, o trabalho que a gente está fazendo, porque nós não queremos que a criança tenha a consequência de chegar tardiamente lá para o tratamento. Né? Então, assim, é 2 dias, porque o correio não está aberto, mas se ele está aberto, eu vou levar essa amostra. Aí, assim, entre 2 a 8 graus, a preservação desses analitos. Se você congelar isso a menos 80, ninguém tem freezer menos 80 nas unidades de saúde. Isso fica por anos. Por anos você pode fazer essa pesquisa, sabe? Então, assim, a temperatura baixa, ela ajuda a preservar, assim, algumas substâncias que são bem frágeis. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Lucy. Cláudia, só um pouquinho. A gente, nesse momento, a gente precisa dar continuidade às palestras, mas daqui a pouco vai ter um momento da gente fazer os questionamentos, tá? Eu só queria dizer para vocês que 28 anos de teste do pezinho no nosso estado. Até 2016 a gente fazia com o Laboratório Central. Depois começou com a Fundação Ecumênica no Paraná. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que nós tivemos reuniões na Secretaria de Estado da Saúde, os Correios sempre participaram. E olha, eu estou aqui para dar o parabéns, o agradecimento eterno da nossa equipe do Serviço de Referência pela disponibilidade, pela agilidade dos Correios com as amostras catarinenses. O comprometimento deles é incrível. Tanto é que se detectou, nessa última análise agora, que os Correios estavam fazendo super bem o papel deles, no máximo 4 a 6 dias, já chegando no Paraná, e sim, 4 a 6. Agora está menos ainda, está 3,5 agora. Ou seja, daquela minha reunião já evoluiu, que maravilha! E a FEP entregando resultados em 24 a 48 horas. Gente, é nós, é Santa Catarina que tem que ser rápida, tá?
Então, quero te agradecer bastante aqui o teu certificado. Parabéns pela... Gostei bastante. Isso. Tá, imagina. Pessoal, assim, antes de eu chamar as amigas para a próxima palestra, alguém perdeu um cartão de Ricardo Sampaio de Mara. Está aqui? Já achou o dono. Que maravilha. Tá ok. Então, agora vamos dar continuidade, vamos chamar para a palestra fenilcetonúria e outras hiperfenilalanemias, um trabalho em equipe interdisciplinar. Chamar minhas amigas, a doutora Luíse Lapagesse de Camargo Pinto, geneticista clínica do serviço, e a nutricionista Rita Helena Rabelo Martins, também do serviço de triagem neonatal. Olá, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que eu tenho 2 tarefas difíceis. A primeira é que é depois do almoço. Então, por isso, vocês estão tudo net. Né? E a segunda, que é falar em 15 minutos, que é praticamente impossível, mas a gente vai tentar, né, Rita? Assim, isso não vai ser um jogral, tá? Então, eu vou falar a primeira parte médica, tá? E depois a gente vem com a parte não menos importante, que é da Rita. Se passar aqui, né? Olha, estava antes. Nem pode ver se está ligado para mim, por favor. Bom, deixa, eu sou chata, eu tenho que passar. Tá, então assim. Então, a fenilcetonúria, ela é um erro inato do metabolismo decorrente da enzima fenilalanina hidroxilase, tá? Que tem a sigla pH. A partir de agora eu vou falar fenil, né? Até por causa do tempo, tá? Ela pertence ao grupo das aminoacidopatias. Tá? A incidência dela, se acredita que em Santa Catarina ela possa estar ao redor de 1 para 12.500 nascidos vivos, mas a gente tem trabalhos anteriores mostrando que essa incidência poderia chegar até 1 para 29.000 nascidos vivos. Tá? Então, a gente está em constante atualização desses dados, tá? Até porque a gente tem a fenil e tem as hiperfenil, que é um grupo de outras patologias. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a rota metabólica da fenilcetonúria, que, como vocês podem observar, envolve outras substâncias também, tá? Outros aminoácidos, outros cofatores. Tá? Então, a deficiência de pH leva a doença chamada fenil, tá? Ou as hiperfenis também. Tá? E, em decorrência disso, a gente tem todo aquele ciclo que vai estar alterado de vários cofatores, vários aminoácidos. Então, a gente pode ter uma alteração da tirosina, tá? Isso vai levar à alteração de neurotransmissores que vão causar danos cerebrais. Tá? A gente também tem aqui o cofator BH4, nessa rota metabólica, que também é muito importante para a doença fenilcetonúria. Tá? Ela é uma doença autossômica recessiva, então isso quer dizer que os pais são obrigatoriamente os portadores de um alelo mutado. Os pais são azão, azinho. Ninguém sabe quem tem esse azinho, mas todos nós podemos ter um azinho escondido, encontrar uma outra pessoa com esse azinho e a gente acaba tendo um filho com fenilcetonúria. Tá? Daí vem a questão que muitos casais não são aparentados e que é o primeiro filho daquela casal, ou segundo, ou terceiro. Então, a gente nunca sabe quem vai ter ou não se não teve um filho anterior. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba que essas doenças se passam dessa maneira na população. Tá? O gene da fenil, atualmente, tem mais de 1.159 mutações descritas. Ele está no cromossomo 12. Supõe-se que existe uma mutação comum, que é essa R408W, mas a gente não faz as mutações da fenil. Eu, particularmente, gostaria que a gente tivesse a nossa população disponível, fazer o genótipo, fazer o sequenciamento do gene, mas a gente não tem disponível. Do ponto de vista de tratamento ou interferência clínica, ele não é tão importante assim. A gente pode tratar sem tê-lo. Seria mais para aconselhamento genético. Tá? Então, existem critérios para doenças estarem na triagem neonatal, e entre eles é o quê? O teste tem que ser de fácil
agilidade, tem que ser um teste fácil. Você não vai fazer uma biópsia de pele para fazer um teste de triagem. Esse teste ele tem que ter resultados que vão ser confirmatórios, também fáceis, né? E essa doença tem que ter um tratamento disponível, tá? E esse tratamento tem que mostrar que ele funciona. Por isso que tem tanto questionamento nessa questão de aumentar o teste do pezinho. Por quê? Porque a gente precisa desses critérios para a gente poder incluir novas doenças, tá? Na questão da fenil, o mais importante é a prevenção de sequelas graves neurológicas. Então, a gente não tem dúvida que essa é uma doença que tem que estar no teste do pezinho. A gente também não tem dúvida porque a dieta ela é eficaz para a maioria dos pacientes. Tá? Então, como a gente já foi falado bastante, a coleta tem que ser do 3º ao 5º dia. Os pacientes que apresentam a primeira dosagem acima de 3 miligramas por decilitro, essa dosagem é repetida e o resultado se confirmando acima de 3, vão para o hospital infantil. Tá? E vão para o hospital infantil na mesma semana. A Cibele, que é a nossa escudeira, ela vai lá, nos chama, a gente encaixa rapidamente nessa consulta. Tá? A gente sabe que alguns fatores podem interferir nos resultados, tá? Entre eles, a questão, por que é no 3º dia? Porque a gente precisa de uma ingesta de proteína adequada para esse resultado ser confiável. Prematuridade, doença renal, doença hepática e uso de medicações. Isso pode levar a resultados falsos positivos e falsos negativos. Então, a gente sabe que, idealmente, tá, no diagnóstico, deve ser feita a dosagem da tirosina junto, tá? E no acompanhamento também dos pacientes, tá? E análise de biopterinas na urina. Então, esse é um teste que deve ser feito porque existe uma outra doença, que é a deficiência do cofator BH4, que leva a sequelas neurológicas muito graves nesses pacientes, tá? E a gente tem tratamentos adicionais e essas crianças não estão sendo identificadas no nosso estado porque esse teste não é realizado, tá? Então, é uma proposta, né, de que esse teste seja incluído no teste do pezinho também. 2% das crianças podem ter essa situação de deficiência de BH4 associada. E, no mundo ideal, fazer o genótipo. Existe uma classificação que é muito importante, que a gente divida os pacientes por causa do tratamento, tá? E da periodicidade do acompanhamento das consultas. Nem sempre, na primeira consulta, é possível de fazer, com o primeiro resultado, essa classificação. Agora, a gente sabe assim, que valores acima de 20, já no primeiro teste ou no segundo, esses já vão ter fenil clássica. Tá? Eles não vão baixar a ponto de ter as outras hiperfal. E as outras são um pouco mais complicadas. A gente tem paciente, né, que fica 1 ano, 2 anos e a gente fica ali. É uma hiperfal transitória, é uma hiperfal persistente, né? Por quê? Porque a gente tem que a fenil leve, essa hiperfal leve é de 8 a 20, ou seja, tem um gap enorme, 8 a 20, né, para poder classificar. Tá? E a gente tem algumas que são as não clássicas ou a hiperfal, que os pacientes ficam de 2 a 8. Tá? Então, de qualquer jeito, lá no hospital infantil, a gente segue todos os protocolos, todos os PCDTs que tem, e a gente vai acompanhando e dosando, e junto com a nutricionista, a gente vai estabelecendo essa questão da tolerância da proteína, que eu prometi que eu não ia entrar na parte dela. Tá? Então, uma questão bem importante que não tinha antigamente nos protocolos, era que crianças com 3 dosagens, entre 8 a 10, já necessita de uma dieta diferenciada. Antigamente, essas crianças ficavam por aí, tá? E hoje a gente sabe que essas crianças podem ter alterações comportamentais, então elas têm que fazer a dieta. Tá? Realmente, a gente não vê mais esses pacientes que apareciam com sinais e sintomas a partir de 3º, 4º mês, porque esses sinais e sintomas são para quem não fez o teste do pezinho. Tá? Então, os pacientes que a gente tem são pacientes da doutora Gisele, que são antes da minha entrada aqui no infantil, que apresentam o quê? Que apresentam um atraso grave do desenvolvimento, eles têm irritabilidade, microcefalia, têm convulsões, têm a pele e o cabelo mais fino, mais seco, não dormem bem, têm dificuldades para caminhar, ou seja, pacientes com sequelas neurológicas graves. Tá? O que a gente tem com alguns pacientes com tratamento parcial ou que não respondem tão bem ao tratamento, a gente ainda tem crianças que apresentam déficit intelectual, irritabilidade, deficiência mental grave é raro, mas se tiver deficiência de BH4, eles vão estar nessa classificação.
Alteração do sono é uma questão importante nos pacientes que não fazem a dieta adequadamente. Hiperatividade, déficit de atenção. E, junto com isso, também decorrente da doença em si e da questão dietética, a gente pode ter osteopenia, osteoporose, deficiência de vitamina B12 e também alterações comportamentais e psiquiátricas, tá? Aqui é uma tabela que, infelizmente, não deu para ler, mas ela é muito interessante porque ela fala dos sinais e sintomas à medida que a gente vai envelhecendo com essa doença, que a gente não conhecia, na verdade, tá? Então, a gente sempre teve... Então, a gente sempre teve... aqui, né? Então tá, bebezinho, criança, adolescente. Mas a gente não falava em adulto e idosos com fenil, né? A gente vai começar a falar. Então, o que tem se visto é que as manifestações, elas mudam com a idade, elas mudam com a questão da dieta. E por isso que a dieta tem que ser continuada o resto da vida, a gente não tem dúvida, tá? Mas é muito importante, assim, questões de comportamento são as situações mais importantes, tá? E as questões ósseas também, tá? Então, a gente vai começar a falar em situações que a gente não conhecia, porque a gente não tinha esse teste antes, tá? Então, uma outra questão extremamente importante é a questão da fenilcetonúria materna, que, embora tenha esse nome, as mães não tenham a doença, as mães têm uma hiperfal. Quem tem mais de 30 anos aqui? Tá, vou virar, tá bom. Deixa eu pensar. Quem fez o teste do pezinho aqui? Gente, vocês são tudo da minha idade, tá? Quer dizer, eu sou mais velha, mas eu digo, né? Então, quem já tem filho? Quem sabia desse risco aqui? Então, o que acontece? Vou explicar. Quem não fez o teste do pezinho pode ter uma hiperfal e não saber. Por quê? Porque nós somos saudáveis, entendeu? Tá? Mas a gente pode ter uma fenil um pouco mais alta, né, do que se deveria ter, tipo 6, né? 8 é um pouquinho mais difícil, né? Mas um 6, aí a gente engravida e tem um filho como? Com microcefalia, com alterações de coluna, com atraso psicomotor e várias outras situações. E quando é que a gente vai descobrir isso? Né? Seria uma hiperfal materna, tá? Então, sem criar pânico em todo mundo aqui, mas era uma maneira de alertar, tá? A gente não tinha como saber isso. Como é que se sabe dessas doenças? Depois que acontece um caso, tá? E a gente foi estudar e a gente tem pacientes no infantil com esse diagnóstico, tá? Então, sempre lembrem, né? Mães que vão ter filhos, né? A gente pode dosar essa fenil na mãe, tá? Acima dos 30. Porque a fenil é teratogênica no feto, tá? Como eu falei, eu não vou entrar na parte da Rita, tá? Mas a gente sabe que o tratamento de escolha é a dieta, tá? A gente sabe que é o tratamento ideal. Só que como toda doença genética está acontecendo, existem novos estudos que estão estudando situações adicionais que podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes, tá? E das suas famílias. Por quê? Porque a gente sabe que depois que a gente tem um diagnóstico de uma criança com uma questão alimentar, isso muda a vida de toda a família, certo? Não é só daquela criança. Aquela criança vai para a escola, aquela criança vai para a festinha, aquela criança, né? Ela vira um ser individualizado, rotulado de uma maneira, né? E aí, o que a gente sabe disso? A gente sabe que hoje em dia, eu acho que está um pouco mais fácil, porque a gente tem o glúten, tem a lactose, tem outras condições que estão ajudando a FAO também, né, a serem inseridas nesse contexto, tá? Mas a família tem que estar presente, tá? Você não pode querer fazer um churrasco numa família de uma criança com fenilcetonúria, certo? Né? Churrasco fenil, tá? Vocês vão aprender hoje com churrasco fenil, tá? Então, por causa disso, estão se utilizando terapias adicionais, tá? Então, a gente tem a questão de aminoácidos que competem com a fenil no cérebro. Então, tem novos medicamentos entrando dessa maneira para ver se auxilia a dieta, né? A questão de terapias que possam trabalhar na parte hepática. A falta da enzima é no fígado, mas ela tem esse complexo, né, de afetar todos os órgãos, né? A questão
do sistema nervoso digestivo, sistema nervoso central, da circulação sanguínea, o sistema digestivo, né, a questão do uso não só dos aminoácidos, mas também a gente tem agora o uso do BH4, né, de uma medicação nova, tá? Então, assim, o que eu acredito, na verdade, é uma combinação de terapias, tá? Eu acho que, infelizmente, a gente nunca vai se ver livre da nutricionista, tá? Mas eu acredito que é uma combinação de terapias, tá? A gente precisa trabalhar em equipe. Então, assim, é a nutrição, é assistente social, é o psicólogo, sabe? É o geneticista, é o pediatra, é todo mundo, toda a equipe para tratar essa criança, tá? Então, a gente tem que ter essa ideia que a gente trabalha em equipe com todo mundo, tá? Então, se genética fosse fácil assim, né? Tá? A gente nem precisava de geneticista, tá? Então, queria agradecer, dizer que eu fico à disposição para perguntas e passar para a minha colega Rita, tá bom? Esse não funciona? Lou, esse não funciona? Bom. Boa tarde, eu sou Rita Helena, nutricionista, e apesar dela querer se ver livre de mim, todo mundo come. Comer é bom, comer é o primeiro sinal de que o ser humano é viável, não é? A primeira coisa que fazem depois de tirar você da barriga da sua mãe é botar no seio, ó, você vai dar certo, entendeu? A gente tem isso dentro da gente. Comer é parte de segurança, é parte de conforto. E quando a gente mexe com comida, a gente mexe com tudo isso de uma família. Então, obrigada. Por isso, a importância do manejo dietético na fenilcetonúria. Tá? Eu não vou repetir a parte genética, a parte da bioquímica, mas só vou reforçar. A proteína, quando ela entra no organismo, ela é convertida a aminoácidos. Eu gosto sempre de contar a historinha de que quando a gente faz tijolos, não sei se vocês já viram uma parede em construção, provavelmente todo mundo já viu. Quando você faz o tijolo, você precisa de uma mistura certa de areia, não precisa? Precisa? Ou eu posso pegar qualquer areia e fazer tijolo? Então, nossas células também são assim. Nós precisamos da mistura certa de aminoácidos para fazer os nossos tijolos, que são as proteínas. Tá? E dessas proteínas, uma parte delas é a fenilalanina, que uma areinha que quando o organismo não consegue tratar, ela sobra no organismo e ela vai ser absorvida lá no cérebro. Por isso, o nosso cuidado com a dieta. Bom, meu trabalho é fazer muito com pouco. Aí vocês vão dizer, poxa, Rita, você vai começar por aí? Vou. Por quê? Porque, geralmente, eu falo para profissionais de saúde que entendem da minha parte. Hoje, eu estou falando para profissionais de saúde que vão orientar pessoas lá na ponta, onde tudo acontece, que não sabem que fenilcetonúrico não pode comer carne, leite, ovos, nada que contenha proteína natural. Então, quando você pensa, tudo isso aí não faz parte da dieta de um fenilcetonúrico. Então, vamos lá, recitando. Todas as carnes, de todos os bichos, tá? Todos os leites de todos os bichos, todos os ovos de todas as aves,
leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico, não pode. Farinha de trigo, de milho, chocolate, não pode. Cereais, menos o arroz, não. Ou seja, só arroz pode os cereais. E aí, produtos industrializados sem raça definida, assim, no sentido que você não saiba o que vai dentro, não pode. Produtos dietéticos que contenham aspartame também não pode. Agora vocês estão achando que meu trabalho é difícil, né? Bom, tudo que não pode. Carne, feijões, bolos. Aí, vamos começar a melhorar a coisa. Aí eu vou falar dos alimentos controlados. A dieta do fenilcetonúrico, a gente exclui os alimentos proibidos, que são aqueles primeiros, e a gente trabalha com alimentos controlados e livres, conforme o protocolo de diretrizes. Tá? Então, os alimentos controlados são frutas, legumes, tubérculos e alimentos industrializados que contenham pouca proteína. A gente diz pouca proteína quando abaixo de 1 grama por porção. Ou seja, em 8 biscoitos eu vou ter 0,8, 1 grama. Esse alimento é possível para o fenilcetonúrico. Tá? Daí, lembrando todas as frutas, verduras, legumes, tudo isso pode. Só que a diferença entre o veneno e o remédio é sempre a quantidade. Tá? Então, quando a gente vai pensar num churrasco fenil, eu estou na campanha do churrasco fenil, sabia? Eu estou trabalhando com os meus pacientes. A gente está pegando receitas e circulando as receitas dos churrascos das famílias fenilcetonúricas para que eles possam participar, porque nosso estado é um estado que faz churrasco. Não sei na família de vocês, mas churrasco faz parte. É um momento onde as pessoas se reúnem e, muitas vezes, os meus pacientes têm que ser retirados para um quarto por causa de que vai ter churrasco na família. E agora eu estou defendendo a bandeira de separar um pedaço da grelha com legumes, verduras, tem molhinhos especiais, tá? Tem temperos especiais. E aí eu tenho os alimentos livres. Livres de quê? Livres de proteína. Então, tudo aquilo que é feito só de amido, os polvilhos, araru, tararutinha, sagu, farinha de tapioca, açúcar, é só carboidrato, tá? Tudo que é derivado do açúcar também, balas, inclusive, picolé, sucos artificiais. Você vai dizer, Rita, mas como é que você faz uma dieta saudável com isso? A gente tem que balancear as coisas. Por quê? Porque essa criança vai precisar de mais uma coisa. Ela vai precisar de proteína isenta de fenilalanina. A fenilalanina é um veneno para eles, não é? O organismo não consegue tolerar. Eu gosto de fazer sempre a comparação do diabético. O diabético ele tem que controlar o açúcar do sangue, não é? Não é? E o fenilcetonúrico tem que controlar a fenilalanina do sangue. Então, vai comer fenilalanina? Vai. É um aminoácido essencial. Mas ele vai comer em quantidades controladas. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Tá? Então, no manejo dietético, o paciente vai chegar para mim, eu vou fazer a anamnese, aquela conversa comprida do que come, como é que come, que horas come. Aí, às vezes, eu já tenho a minha colega, a Gi, de vez em quando manda recadinho, Rita, passou tal coisa. Aí eu vou puxando o assunto, tá comendo pão de queijo? Sério? Quem que faz esse pão de queijo? Como é que é feito? Me conta mais. E aí a gente vai fazendo o dia alimentar de rotina daquela família. Daquela família. Eu gosto muito de conversar sobre a família toda. Por quê? Porque, às vezes, a criança é cuidada não só pelo pai e pela mãe. Ele tem um irmão um pouco mais velho que ajuda a cuidar, tem uma tia, tem uma avó. Quantas vezes eu já pedi para que vós e tias e... Nossa, eu já tive reunião com pelo menos 4 gerações de uma família uma vez, porque a criança precisava de ajuda. Aí, depois da anamnese, a gente faz a avaliação nutricional, que é pesar, medir,
e colocar a criança dentro do gráfico dela. Eu não vou querer que uma criança de uma família de estatura mais alta seja pequena, nem o contrário, nem uma de estatura pequena seja muito alta. A gente tem que ver o gráfico de ganho de peso daquela criança. Aquela criança só é comparada com ela. Depois da avaliação nutricional, está tudo certo, o desenvolvimento está acontecendo adequadamente, eu vou para a dieta individualizada. E eu vou olhar como é que aquela criança tem tolerado a fenilalanina que eu tenho disposto para ela. E eu não vou entrar nesse mérito, mas eu faço contagem de pontos. E aí, a partir desses pontos, eu tenho uma estimativa da quantidade de fenil que a criança come. E aí a gente consegue, mais ou menos, saber, na média dos dias, quanto ela tolera. E é a partir disso que eu vou determinar a próxima tolerância. Vamos ver, é para mais? É para menos? Conforme o que a criança me devolve. E aí faço o cálculo a partir do peso e da altura para a quantidade de proteína para o próximo período. E aí essa proteína que eu vou fazer a conta é a proteína isenta de fenilalanina. Tá? Porque aí eu vou ter a suplementação proteica, que é essa fórmula que vai conter a proteína que a criança pode, sem aquilo que ela não pode. Os alimentos controlados, que são os legumes, as verduras, e apesar de eu ter tido uma megera no início, dizendo que eles não podem comer bolo, eles não podem comer bolo feito de ovo e trigo, mas eles podem comer bolo feito de farinha de arroz, misturada com fécula de mandioca, misturada com... E eu posso saborizar, e eu posso usar limão, eu tenho várias receitas, aliás... Eu tenho mais de 4.000 receitas de alimentos baixa proteína. Por quê? Porque cada criança é uma criança e cada família tem hábitos diferentes. E aí, eu sempre vou completar a comida nos alimentos livres. Como é que você faz isso? A gente tem receitinhas mesmo. Eu tenho a pipoca de sagu, eu tenho as rosquinhas de polvilho, que são coisinhas... A criança comeu... tomou a fórmula, comeu aquilo que ela podia, e ela ainda está com aquela fominha, tá? Depois do almoço, eu sempre libero legumes e verduras. Aliás, legumes são contados, verduras são livres, os folhosos. Então, por exemplo, eu tenho caldinhos de tempero, de maionese, de coisas que podem ser usados para comer um pouquinho mais. Com alface, com acelga... tem um refogado de repolho, que também é uma delícia. Então, assim, é tudo uma questão de manejo. Aqui eu só estou dando uma ideiazinha para vocês entenderem, porque vocês podem, lá na unidade de vocês, receberem uma receitinha dessa. Tá? Aí a mãe vai dizer assim, a nutricionista mandou dar leite para a criança. E a criança tem 7 meses. Por que ela está mandando leite de partida? Daí eu vou responder para vocês. Porque o leite de partida é o leite com mais baixa quantidade de fenilalanina. Então, eu vou usar leite de partida como uma fonte de proteína natural até ela tolerar a proteína natural, que é quando é mais velho que eu posso introduzir alimentos que contenham algum teor de proteína. Tá? E mais velho, eu digo 10 anos, ok? Eu tenho crianças grandinhas que eu liberei do NAN 1 aos 12 anos. Tá? Então, assim, isso pode acontecer. E eu gostaria que, quando vocês tiverem dúvida, entrem em contato com o nutricionista do município de vocês, e se ela tiver dúvida, ela entra em contato com o serviço de referência. A gente tem super disponibilidade. Assim como, muitas vezes, nós chamamos vocês para virem ao infantil, para conversarem com a gente, para abraçarem aquela família e verem aquilo que nós não podemos ver, às vezes eu preciso que a pessoa faça o contrário, me ligue, oi, socorro, está acontecendo isso, e aí eu vou ver o que eu posso fazer para essa pessoa. Isso aqui é uma receitinha, a fórmula metabólica é essa fórmula PKU aqui,
tá? E a criança vai tomar depende da idade, de 3 a 7, 8 vezes, dependendo da idade, tá bom? Aí eu reforço a questão da importância do ler rótulos para essas famílias. Vocês que precisam, às vezes, orientar, que eles vão chegar com dúvida, leiam o rótulo. O rótulo, aqui, por exemplo, esse rótulozinho tem 1,3 gramas de proteína em 5 biscoitos. Não dá para uma criança com uma FAO muito controlada comer esse biscoito. A gente vai buscar uma outra alternativa, entendeu? A gente sempre procura trazer aquilo que é possível e a informação é uma forma de trazer um dia a dia melhor, mais gostoso, tá? Como a Luísa disse, o manejo da dieta fenil é para toda a vida. Aí, desses pezinhos, gente, e aí eu gostaria que vocês, coletadores, lembrassem, toda vez que vocês verem um pezinho desses, se lembrassem dos meus pezões. Porque eu tenho pezinhos que eram assim, tá? E hoje em dia calçam 44, tá? E são adultos, e são fofos, e alguns já casaram, outros vão casar, terminaram a faculdade, tem vida, gente, vida normal. E é isso que o teste do pezinho traz, a possibilidade de uma vida completa. Mais pezinhos. Ali é o pezinho, é a roda da amizade dos pezinhos. Um pé descansando, um pé no final do dia tirando salto alto, que é uma delícia, tá? E eu deixo essa frase para que vocês entendam que cada um de vocês é muito importante. O meu trabalho, eu amo meu trabalho, mas o trabalho de vocês é essencial, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Rita, para a doutora Luíse. Luíse, deu uma saidinha, o que eu puder, eu também posso responder. Para Rita, sou de Rio Rufino. O uso de antibiótico altera? Rosa, é ao contrário. Assim, gente, ó. A via metabólica ali da fenilalanina, ela necessita da hidroxilase da fenilalanina para se transformar no próximo aminoácido tirosina. Então, quando estamos com algum processo infeccioso, o que o nosso corpo faz com a gente? Eu tosso, eu espirro, eu tenho febre, eu tenho coriza, isso tudo é reação. E uma delas, quebra de proteína. Então, aumenta a fenilalanina no sangue. O risco é ao contrário, entende? Aumenta, há um deterioro bioquímico. Aí sim, Rosa, que a gente tem que correr para tratar esse processo infeccioso. Seja com antibiótico, aí vamos ver, né? Sim, sim, a infecção que aumenta, tá? Não, ó, pelo amor de Deus, pelo contrário, é esse que nos cura. Isso. É esse que nos cura, o antibiótico, tá? Que é muito importante também, assim, algo que a gente acontece muito no nosso ambulatório, né? Rita, só um pouquinho, querida, bem rapidinho. Quando a gente detecta, lá no nosso ambulatório, as dificuldades de adesão ao tratamento dietético, que a família não está correspondendo e a gente solicita, e ali eu costumo dizer que a fenilcetonúria é algo que o resultado do exame não mente. Felizmente, ele é ali, aquilo ali é a tua realidade, a gente corre atrás, né? Corre atrás para detectar, entender o que está acontecendo com aquela criança, com aquela família, quem é que está dando a escapadinha, se é na escolinha, um amiguinho, vamos atrás. Mas, vira e mexe, vocês vão perceber que a gente solicita que o município vá até o nosso encontro. Então, já tivemos aqui lá de Pinhalzinho, até ainda há pouco estava conversando com a Márcia lá de Pinhalzinho, uma paciente em comum com o município,
que houve, foi um marco quando o município foi até o hospital infantil. Até então, percebíamos que a mãe tinha uma dificuldade de discernir o que a gente estava falando, por mais que a nossa linguagem fosse bem clara para a gente. Embora fizéssemos dessa forma, chamamos o município, veio a saúde, veio a educação. A assistente social, a professora, vieram junto com o pai e com a mãe e a menininha, e ali foi um marco na vida daquela criança. Depois, níveis de fenilalanina super, hiper bem controlados, e ela evoluindo super bem nos anos escolares. Ou seja, provavelmente terão momentos que estaremos trazendo vocês até o serviço de referência. Fazer essa parceria, assistência com referência, assim a gente garante o sucesso para o paciente e da família. Bom, a minha pergunta é bem básica. Fiquei na dúvida no amamentar. Sim. Amamentar? Sim. Eu, particularmente, eu só entrei na fenilcetonúria quando permitiram a amamentação. Eu falei, cara, como nutricionista, não tem como eu proibir a amamentação. A gente vai fazer a competição da proteína natural do leite com a proteína isenta de fenilalanina através da amamentação. Aí, dependendo do resultado, aí assim eu vou olhar os primeiros resultados para ver que nível eu vou começar, porque assim, se a criança tem resultados de FAO muito elevados, eu preciso baixar rápido essa quantidade, então eu vou entrar com mais vezes ao dia a fórmula. Eu vou dar a fórmula antes, depois seio materno e livre demanda. Eu só teve 2 ou 3 vezes onde eu tenho 12 anos de fenilcetonúria, tá? E 2 ou 3 vezes nesses 12 anos que eu tive que contar tempo de aleitamento materno. Tá? O restante, a gente faz por concorrência. A gente ocupa um espaço na barriga da criança e o resto fica seio materno. Entendeu? Aí, a mesma coisa faz a proteína. A proteína isenta de fenil vai competir com a outra proteína e os níveis vão se adequar. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, Rita, obrigada. Excelente. Só pegar aqui, dar o certificado para minha amiga. Isso. Então, agora eu gostaria de chamar a doutora Sandra Teodósio. Ela é hematologista do Serviço de Referência, que nos falará sobre hemoglobinopatias. Obrigada pelo convite, é uma honra. Obrigada. Tudo bem? Acho que a gente vai passar por aqui mesmo. Quando me convidaram, o tema era hemoglobinopatias, mas a gente vai conversar sobre doença falciforme. Por quê? Porque dentro das hemoglobinopatias é um principal no teste do pezinho. A finalidade, quando se pensa em hemoglobinopatias no teste do pezinho, é detectar as crianças com doença falciforme, porque essas têm um risco enorme se não forem diagnosticadas em tempo de morrer até. É uma doença que também mata,
né? Se não for tratada. Se for tratada, hoje, eu já estou formada há 26, 27 anos, por aí. Então, mudou muito a doença falciforme nesse tempo, mas é uma doença muito grave. Quando se faz o teste das hemoglobinopatias, se a gente detecta outras hemoglobinopatias, a gente vai ficar feliz, né? Mas o foco é a doença falciforme. Outra doença grave é a talassemia maior, né? Mas, pela colonização do nosso estado, nós temos muita talassemia menor. E são de contar nos dedos de uma mão os casos de talassemia maior, que são casos graves. Tá? Então, a doença falciforme, ela teve origem na África. E ela chegou às Américas através do tráfico de pessoas, né? Atualmente, pelo último censo, no Brasil, mais de 50% das pessoas se declararam de cor negra ou afrodescendentes. Então, é muito fácil a gente encontrar em todos os estados, inclusive no Sul, pessoas portadoras de doença falciforme. Inclusive, brancos, de olhos verdes, de olhos azuis, eu já vi. Eu tenho pacientes assim. O que aconteceu? Há milhares de anos atrás, ocorreu uma mutação em um dos genes estruturais da hemoglobina. Eu vou tentar não entrar muito a fundo, né? Mas isso aconteceu há milhares de anos. Como é uma doença hereditária, ela foi vindo, as pessoas foram tendo filhos e ela vem dessa forma. Então, ocorre uma troca de aminoácido, e essa troca ocorreu há milhares de anos atrás e causou a formação de uma hemoglobina anormal, que é a hemoglobina S. Quando a pessoa, que é extremamente importante, só herda uma alteração, ela é normal, que é o chamado traço falciforme. Se ela herda os dois, aí ela vai ter uma anemia grave para sempre. Em determinadas condições, a hemoglobina S, que está dentro da hemácia, deixa de ser como uma hemácia normal, que é um disco, que a gente chama um disco côncavo. É como se fosse uma geleia, ela é flexível, ela dura em torno de 120 dias. E ela se torna rígida. Ocorre uma alteração da estrutura da hemácia, fazendo com que ela se torne rígida e ela vai viver menos. Ela vai passar de 120 dias para talvez 20 dias de vida. E isso vai levar à anemia, né? Pode levar à trombose, pode levar à dor. E causa, como já foi falado em outras doenças, ela vai causar uma inflamação crônica. Só que essa inflamação crônica ocorre em todos os vasos de todo o corpo. Então, as alterações vão ocorrer em qualquer vaso, no rim, na retina, no sistema nervoso central. Né? Então, é algo extremamente grave mesmo. Né? E por isso que é importante poder conversar com vocês, porque os pacientes que mais faltam no meu ambulatório são os pacientes falciformes. Sabe assim? É quem não podia faltar, falta. Mas eles ligam e a gente remarca, não tem problema nenhum, é super fácil. Tá? Então, a eletroforese de hemoglobina permitiu detectar os pacientes com a hemoglobina S. Quem tem
traço falciforme que vem escrito, né, do laboratório, paciente portador de traço falciforme. Isso não significa doença, isso é muito importante. Esse paciente não é paciente, essa pessoa deve ser encaminhada para o médico, né, e ele orienta, olha, não é uma doença, né, não se preocupa, né, e se puder dar mais informações, melhor, mas não é doença, ele não precisa ser encaminhado por um centro de referência ou para um hematologista. Quando se faz a eletroforese de hemoglobina, pode-se detectar também outras alterações na hemoglobina, que foram outras trocas lá de aminoácido, que aconteceram há milhares de anos atrás. Essa hemoglobina S, ela pode se encontrar com outra hemoglobina S, causando anemia falciforme da forma mais grave, que é o portador SS, que daí ele vai ter anemia falciforme SS, pode se encontrar com a C, com a D, com outras, e daí vai ser também doença falciforme, também vai ter uma anemia, só que é menos grave. Tá? E essa é a eletroforese de hemoglobina, que é um dos métodos de detecção. Essa mutação, ela ocorreu na África e ela se espalhou para a Ásia, África e Índia, isso há milhares de anos atrás. Com o tráfico forçado de pessoas, né, ela veio para as Américas. Aqui a gente só está falando do Brasil, mas isso aconteceu em toda a América. América do Norte, América Central, América do Sul. Não foi só no Brasil. E teve estados que tiveram mais tráfico de escravos. Então, a gente vai ver que na Bahia, o número de portadores de doença falciforme é enorme, né? Comparado a Santa Catarina, ou ao Paraná, ou ao Rio Grande do Sul, por causa do tráfico de escravos. E isso aconteceu durante os séculos de 2016, os séculos de 16 a 18, né? Foi muito tempo, né? Foram 300 anos de escravidão, né? Não foi pouca coisa. Vamos falar um pouquinho da herança genética. Se considera que a hemoglobina normal, o portador é AA. Então, um indivíduo AA vai dar 100% dos seus filhos normais, sem nenhuma alteração. Quem tem o traço falciforme, o que é o traço falciforme? Aquele que é portador de uma herança do S. Ele recebeu uma alteração de um dos pais. Então, esse casal vai ter 50% dos filhos com chance de ter o traço falciforme. Traço falciforme é doença? Por favor, respondam. É isso. Porque a gente recebe muita gente preocupada que vai, consulta e para tirar da cabeça que aquilo ali não é uma doença. Não, mas não é uma doença. Às vezes a gente fica ali com o paciente 1 ano, até a gente provar que, olha, tá vendo? Tem anemia, mas é anemia por falta de ferro, é anemia por falta de ácido fólico, de B12, né? Não é por causa do traço. O traço não é doença. Inclusive, tem uma normativa das Forças Armadas, não só do Brasil, mas o Brasil tem, em que pacientes que sejam portadores de traço falciforme podem seguir carreira militar em todas as Forças Armadas. Tá? Pode ser mergulhador da Marinha, pode ser aviador, não tem problema nenhum. Tá? É importante também falar
quando se fala para essa mãe, ó, seu filho tem uma alteração genética que não é doença, o único problema, se isso é problema, né, é que o ideal é que quando ele vá pensar em ter filhos, o ideal seria que a outra pessoa também fizesse uma eletroforese de hemoglobina, soubesse que é portador ou não de uma hemoglobinopatia. Isso tem que ser conversado com muita delicadeza, para não arranjar um problema para daqui a 20, 30 anos, né? Quando os dois são portadores do traço, e isso acontece dependendo da localidade, com maior ou com menor frequência, a gente vai ter 25% dos pacientes com chance de ter a doença falciforme, que é uma anemia grave. Só para vocês terem uma ideia, o paciente que tem anemia falciforme, o nível médio de hemoglobina dele é em torno de 7. O nível médio de hemoglobina da senhora é em torno de 12, de 11,8, do senhor de 13. Então, assim, 7 é pouco, mas esse é o básico. Se está com 7, eu estou feliz da vida, eu não vou fazer nada. Porque esse é uma anemia realmente grave. E é para sempre, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, por causa disso tudo, identificou como um grave problema de saúde que tem impacto na mortalidade se a gente não fizer o diagnóstico. Por isso é que eu peço para vocês, se vocês têm uma criança com anemia falciforme, e tem muitas crianças com anemia falciforme, a gente tem visto um aumento muito grande dos casos de crianças com anemia falciforme, decorrente da migração de pessoas de outros estados e de outros países. Então, vem muita gente de outros países portadores, né? Então, a gente realmente está tendo aumento da anemia falciforme aqui no nosso estado. E são crianças de risco, que não podem faltar consulta, né? São uma população que merece carinho. Eu sei que eu tô defendendo os meus, né? Mas, por favor, são crianças bem especiais. Então, no Brasil, isso já foi conversado, surgiram na década de 90 as primeiras ações governamentais no sentido de proteger as pessoas com doença falciforme. É uma população de risco. A gente já conversou sobre o programa de triagem neonatal, eu não vou continuar. A doença falciforme, por enquanto, não tem cura, mas ela tem tratamento. Nesses últimos 26, 27 anos, ocorreu uma mudança absurda na qualidade de vida dessas pessoas. Né? Sabe-se que no Brasil, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, uma tem doença falciforme. A cada 3.000 crianças, estimando-se que o nascimento de 3.000 crianças por ano com doença falciforme e 180.000 com traço falciforme. Ou seja, esses 180.000 com traço falciforme vão se encontrar, né? E vão ter mais filhos, né? Com doença falciforme, com anemia grave. Só para ilustrar o que a gente tinha conversado, por exemplo, na Bahia, a incidência da doença falciforme pela triagem neonatal. Então, na Bahia, a incidência é de 1 para 650. No Rio Grande do Sul, 1 para 11.000. Em Santa Catarina, junto com o Paraná, é 1 para 13.500. Se for só em Santa Catarina, dá em torno de 1 para 18.000, mais ou menos.
essa anemia falciforme, não sei se vocês conseguem ver ali, tem umas hemácias que parecem ser uns tubos, né? Ela forma uma forma de foice. E isso, além dela se hemolizar, dela se romper, ela pode causar dor, anemia, ela pode causar trombose, ela pode levar à lesão de todos os órgãos. Então, a pessoa pode ter insuficiência renal, pode ter um acidente vascular cerebral, é uma das coisas extremamente graves que essas crianças podem sofrer, e isso desde pequenininhas, por causa da inflamação crônica que ocorre nos vasos. Não é só porque as hemácias se empilham, mas ocorre uma inflamação também nos vasos, né? E isso é importante a gente lembrar quando a gente cuida, e aqui são todos cuidadores, né? Então, hoje, esse auditório aqui, com certeza, só tem gente boa. É isso. E é progressivo, né? É uma doença crônica e progressiva. Então, assim, quando a gente trata de uma doença crônica e progressiva, a gente sabe que, se a gente pegar um paciente com 15 anos, é uma coisa. Se a gente pegar essa mesma pessoa com 30, ela já vai ter lesão, com certeza. Se pegar ela com 50, ela vai ter mais lesão. Com 60, vai ter mais lesão. É cumulativo, né? Por isso que a gente tem que cuidar o máximo possível. Isso a gente já conversou, que é uma alteração de um aminoácido só. A hemoglobina fetal nesses pacientes, a hemoglobina fetal é aquela que está presente em quase 100% quando o neném está na barriga da mãe. Então, a hemoglobina fetal, ela carrega muito bem o oxigênio. Então, quanto mais alto a gente manter essa hemoglobina fetal, mais protegido vai estar esse paciente. Quando esse paciente, essa pessoa, vamos falar da infecção de novo, quando ela tem uma infecção, uma inflamação, uma febre, ela vai carregar menos oxigênio, vai ter mais chance de anemia, vai ter mais chance de trombose. Então, são os riscos dessa criança. Dias muito quentes, com muito calor, dias muito frios, podem levar à hemólise. Que a hemólise é o rompimento dessas hemácias, né? Então, como a gente já falou, a hemoglobina, essa hemácia que duraria 4 meses, vai durar aí 10, 20 dias. Na presença das concentrações baixas de oxigênio, essas hemácias se tornam rígidas, se tornam em forma de foice, por isso o nome falciforme, em forma de foice. Vai obstruir os vasos, mas não é só obstrução, ocorre inflamação, é todo um processo. E é um processo crônico. E essa obstrução, essa inflamação dos vasos que ocorre em todo o corpo, vai levar a crises de dor. Então, além disso, esse paciente tem dor. E a gente não deve, da mesma forma que um hemofílico, que não tem nada a ver, mas só para dizer, muitas vezes a pessoa acha que o hemofílico não está sentindo dor. Está sim, porque teve um sangramento na articulação. Aqui a gente está falando que uma pessoa que tem muita dor. Às vezes, é muito comum, as crianças internam e a gente trata com morfina. Não é pouca coisa, não é pouca dor. Tá? Só para falar da importância
dos dias perdidos de aula, dos dias perdidos que a gente vê que aquela família perde, às vezes perde até o emprego, né? Eu tenho pena, a palavra certa é essa, eu tenho pena porque muitas vezes as pessoas, os pais perdem o emprego. Né? É tudo junto e misturado, né? Vem a doença, mais o cuidado e não é fácil. A hemoglobina fetal, a criança nasce em torno de quase 100% de hemoglobina fetal. Quando chega aos 6 meses de vida, essa hemoglobina fetal vai estar ali em 2%, 3%. Quando a gente nasce com quase 100%. Essa hemoglobina fetal protege. Então, os sintomas da doença falciforme ocorrem mais ou menos do 6º mês de vida. Por isso que para nós não é tão importante o tempo do diagnóstico ali, como no hipotiroidismo, né? Como na fenilcetonúria, é importante, mas não é tanta rapidez, né? A gente já começa a tratar essas crianças com medicamento a partir dos 2 meses de vida, segundo o protocolo do Ministério da Saúde. Antes da triagem neonatal, olha só que absurdo, é algo que não é acreditável para a gente, né? Antes da triagem neonatal, apenas 2% das crianças atingiam os 5 anos de vida. Sabe o que é isso? Não é? Né? As principais causas letais eram infecção bacteriana, seguida por febre, sequestro esplênico, é quando o sangue vai para o baço ou para o fígado, isso é muito importante. A criança chega na emergência pálida e com a barriga dura. Tá? Então, esse paciente, isso é um dado super importante, ele tem que ter prioridade na emergência, ele tem que ter prioridade no posto de saúde, ele não pode pegar a fila. Se tiver classificação de risco, verde, amarelo, vermelha, ela é a vermelha. Por favor, não deixe a paciente falciforme nem hemofílico na fila para esperar a consulta. Vai dar problema. Tá? Isso a gente já conversou, então. A doença falciforme vai levar a anemia, dor e lesão dos órgãos. E a lesão dos órgãos é progressiva, né? A gente já conversou sobre isso também, da lesão dos órgãos a partir do tempo. Isso, de novo, a gente vai conversar. O traço falciforme não é doença. Quem tem só um S não é doença. Não precisa encaminhar para um centro de referência, certo? E as pessoas com traço falciforme não têm alterações. Tratamento. Isso não era para conversar, mas só para dar uma pincelada. Como é que esses pacientes vão ser tratados? A gente recebe eles, explica sobre a doença, explica sobre as complicações, tenta ensinar os pais essa conversa toda que a gente falou, se tiver febre, corre para o hospital, iniciar precocemente antibiótico. Com 2 meses de vida, a gente já começa com antibiótico para essas crianças, dos 2 meses de vida aos 5 anos de vida. Normalmente a penicilina profilática, que vocês vão achar estranho, mas é isso mesmo. O ácido fólico, normalmente, essas crianças tomam a vida toda. A vacinação, que isso já é feito. E só para dar uma pincelada, né? Existe um medicamento que talvez vocês já ouviram falar, que é a hidroxiureia.
Qual que é o mecanismo da hidroxiureia? Ela aumenta a hemoglobina fetal dessas crianças, e daí ela protege. Os pacientes que vão usar hidroxiureia são pacientes selecionados, são pacientes com uma doença mais grave, mas a partir do momento que usa hidroxiureia, a vida dele muda, porque aumenta a hemoglobina fetal e vai diminuir a anemia, vai diminuir a dor, né? E protege contra todas as alterações. No estado de Santa Catarina, o centro de referência para crianças de 0 a 15 anos é o Hospital Infantil. A partir dos 15 anos, são todos os hemocentros de Florianópolis, de Santa Catarina, o EMOSC, né? O EMOSC tem uma rede. A partir dos 15 anos, o centro de referência é o EMOSC. O exame Doppler transcraniano é extremamente importante. Ele deve ser feito dos 3 aos 17 anos, a gente faz no infantil, inclusive após os 15 anos. E esses pacientes, muitas vezes, recebem sangue. Quando recebem sangue, recebem ferro. E daí tem os quelantes do ferro também, que se consegue pelo Estado sem problema. E, muitas vezes, precisam de sangue. Então, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta para a doutora Sandra? Ok, Sandra. Excelente, querida. Então, agora a gente vai receber a doutora Lígia, assim que ela gosta de ser chamada, tá? Francisca Lígia Cirilo Carvalho. Ela é pediatra intensivista do Serviço de Referência e Triagem Neonatal. E ela vai falar para a gente sobre a deficiência de biotinidase. Boa tarde a todos. Vou tentar ser breve. Então, a deficiência de biotinidase foi a última doença a ser incluída no programa de triagem neonatal. Então, ela foi incluída em 2010, e então a gente tem 9 anos de triagem. No início foi muito falso positivo, e então dava muitas consultas desnecessárias. Como toda doença, vai melhorando com o tempo, né, de triagem. Então, quais foram os critérios que fizeram a biotinidase ser incluída na triagem neonatal? Então, a deficiência de biotinidase, ela é uma doença com um quadro clínico muito variável. É muito difícil diagnosticar uma deficiência de biotinidase, porque ela dá muitas manifestações neurológicas, manifestações cutâneas, deficiência visual, deficiência auditiva. Então, como vocês veem, muitos sintomas inespecíficos. E, então, isso foi uma coisa que, né, foi levada em conta, que é uma doença de diagnóstico difícil, com alta morbidade e mortalidade. Tá? É uma doença que tem um tratamento barato e efetivo. Então, é uma doença que ela pode ser com diagnóstico precoce, um diagnóstico e tratamento precoce, ela pode ser, então, essa morbidade e mortalidade pode ser evitada. E, assim, o que a gente vê é que não é uma doença rara, mas ela não é extremamente rara. Né? Depois eu vou falar, né? Principalmente uma deficiência parcial da biotinidase. Tá. Então, a prevalência da deficiência de biotinidase
igualmente, o seu quadro clínico é extremamente variável, depende da população estudada. Então, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, de 1 a 60 mil as deficiências combinadas. Tá? E tem, aqui no Brasil, Minas Gerais, num estudo de 1 ano, encontrou de 1 a 18 mil, um paciente em 18 mil para deficiência parcial. A gente encontrou aqui em Santa Catarina 1 para 13.500 deficiência parcial. Tá? Então, em Porto Alegre, eles chegaram, num estudo de 5 anos, eles chegaram a encontrar 1 para 9 mil também. Então, como a gente vê, não é extremamente rara. Tá. E o que é a deficiência de biotinidase? Alguém de vocês tem alguma ideia? Tá. Eu também não tinha antes de estudar, de trabalhar, né, com a deficiência. Então, assim, é também uma deficiência, é um erro inato do metabolismo. Assim como a fenilcetonúria, é um erro inato do metabolismo, é uma doença herdada, autossômica recessiva, também como a fenil. Então, ela precisa do gene alterado do pai e da mãe. Tá? Isso é muito importante no aconselhamento genético. Né? E, então, é um defeito que vai alterar o metabolismo da biotina, tá? Que é uma vitamina do grupo, do grupo da vitamina B. Então, a biotinidase, a deficiência de biotinidase, vai alterar o metabolismo da biotina. Tá? Então, assim, só para não confundir. A biotinidade é a enzima, né? A gente sempre explica para as mães. Mãe, quando termina no ase, é a enzima. É a lactase, é a biotinidase. Então, a biotinidase, ela é uma enzima, ela é essencial no ciclo da biotina, tá? E é responsável pela reciclagem da biotina no organismo e também pela liberação da biotina na dieta, A biotina que a gente come precisa de biotinidase para ser liberada. Tá? E o que é a biotina? A biotina é uma vitamina que é fundamental para o funcionamento de outro grupo de enzimas, tá? Que vão participar no metabolismo dos lipídios, dos aminoácidos e das proteínas. Então, só por esse conceito você vê que a importância dela, né, no metabolismo do lipídio, carboidrato e proteína. Então, envolve, né, todos os nossos nutrientes. Então, o ciclo, aqui é o ciclo da biotina livre, tá, que é muito complexo, e como eu falei, a biotina ela participa do metabolismo das carboxilases, que são enzimas super importantes, tá? Não vamos falar disso, a gente vai falar só então no defeito ali da biotinidase, que faz então com que a biotina ela não seja liberada. A biotina não sendo liberada também vai prejudicar o metabolismo onde envolve as carboxilases, né? Então, assim, a deficiência de biotinidase é uma desordem neurocutânea. Os principais sintomas, então, são neurológicos e alterações de pele. Entre as desordens neurológicas, a hipotonia e as convulsões são as mais importantes. Então, daí onde vocês veem a importância do screening neonatal, pela dificuldade que se tem de um diagnóstico precoce, porque pela sintomatologia, como eu falei antes, é muito inespecífica. Convulsões pode ser manifestação de várias outras doenças, hipotonia também, tá? Microcefalia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual, a surdez neurosensorial, a atrofia óptica, a ataxia, o coma, as manifestações cutâneas também, né? A queda de cabelo, as infecções recorrentes, o rush cutâneo e outras alterações como a deficiência imunológica. Então, realmente, assim, a biotina, a deficiência de biotinidase dá um quadro clínico que pode vir a ser grave, tá? Mas, e quando é que pode se manifestar?
Ela pode se manifestar, a média é de 3 a 5 meses, mas nas primeiras semanas de vida pode se manifestar e pode demorar até anos de idade. De repente, a criança pode acontecer uma perda súbita de audição, de visão, ela pode ter um quadro convulsivo, tá? Então, por exemplo, lá no hospital infantil, a neurologia, quando os neurologistas eles têm o costume, quando a criança chega, quer dizer, antes, quando não estava incluído no teste de pezinho, uma criança com convulsões, né, um quadro de coma, onde se suspeita de um erro inato do metabolismo, sempre se prescreve biotina. Por quê? Porque é uma vitamina, então, fácil, ela não é tóxica. Quer dizer, então, se meu paciente ele não tiver a deficiência de biotina e receber a biotina, ele não vai ter toxicidade para o organismo. Tá? Então, o diagnóstico, então, na triagem neonatal é feito, é realizado, como todas as outras doenças, através do teste qualitativo no papel filtro, né, pelo método colorimétrico, entre o 3º e o 5º dia de vida. Os recém-nascidos com baixa atividade da biotinidase, que vai dar lá no resultado no exame, biotinidase parcialmente ativa, eles são convocados à recoleta, a segunda coleta, então, e o diagnóstico definitivo ele vai ser feito, né, porque depois, se a segunda coleta, eu vou mostrar depois o fluxograma, mas se a segunda coleta continua com a biotinidade parcialmente ativa, ele é encaminhado para o centro de referência, no caso, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, e nós vamos iniciar o tratamento e vamos fazer o diagnóstico definitivo. Em torno de 3 a 6 meses de idade, o paciente retorna e faz a dosagem plasmática. A dosagem plasmática é o que vai confirmar o diagnóstico. Então, esses são os exames a serem realizados. Então, aqui é o acompanhamento do paciente submetido à triagem neonatal para deficiência de biotinidase. Então, ele faz o papel filtro, né, do 3º ao 5º dia, se dá alterado, ele recoleta. Sempre, lógico, a gente quer que seja o mais rápido possível, não vou falar aqui de tempo. Se o resultado for normal, ele é liberado. Se for alterado, ele é encaminhado para a gente. Tá? Lógico, a segunda coleta normal, ele é liberado. Alterado, ele vem à consulta ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, onde a gente faz o exame físico completo, mas independente de queixas da mãe ou de exame físico, a gente inicia o tratamento. Porque, como eu falei, não é uma vitamina, a biotina, e ela não é tóxica. Então, assim, só para relembrar, a gente dosa a enzima, a biotinidase, e a gente dá para a criança a biotina. Então, eu dando a biotina, eu não vou alterar o valor da biotinidase no plasma. Tá? Então, que também era motivo logo no início, era motivo de confusão, né, dos pais. Mas vai tomar e não vai atrapalhar o diagnóstico definitivo. Então, a criança inicia o tratamento com a biotina, continua acompanhando sua puericultura no posto de saúde normal, e ela volta para a gente entre 3 e 6 meses de idade. Às vezes a gente manda voltar com 6 meses, porque a criança ela já está um pouquinho mais velha, né, para ficar pegando a estrada também, de pacientes que moram longe. E aí, quando ela retorna, aos 6 meses, a gente faz a dosagem plasmática. Muitas vezes, para evitar mais uma vinda da criança, eu peço para as mães me ligarem, e se tiver normal, eu libero. Se não tiver normal, eu marco já o retorno. A gente acompanha essas crianças no primeiro ano de vida, a cada 6 meses. Depois do primeiro ano de vida, a gente faz um retorno semestral, ou, dependendo se a criança tem um bom pediatra, se o município é longe, a gente faz um acompanhamento anual. Mesmo a criança tomando a biotina, a gente tem uma preocupação com perda de visão e perda de audição. Então, a gente faz um monitoramento, a gente encaminha para uma avaliação auditiva e visual,
na deficiência profunda, a gente faz esse encaminhamento, essa avaliação a cada 2 anos, e na deficiência parcial, a gente faz... Desculpa, o contrário. Na profunda, ela faz essa avaliação a cada 1 ano. Eu já dou encaminhamento para ela marcar no posto o otorrino e o oftalmo. E na deficiência parcial, a cada 2 anos. Tá? A deficiência parcial... Tá, depois eu vou falar disso. Tá, primeiro eu vou falar da classificação, né? Então, assim, tem muita... Você não vai esperar no resultado é raro ter um... Não precisa ter 100% do normal. Você pode ser um paciente homozigoto, que eu não vou entrar em detalhes, mas você não precisa ter 100% da atividade da biotinidase normal. Você, acima de 30%, ela é normal. Tá? Agora, se ela for menor que 10%, ela tem uma deficiência profunda, menor que 10% do normal. E se ela for entre 10% a 30%, é uma deficiência parcial. Então, quando eu tenho a dosagem plasmática, que a criança vem, eu faço esse cálculo, é uma regra de 3 simples. Você faz a média do normal, que é de 5 a 10 nanomoles por minuto, por ml por minuto. Então, você faz a média. Se ela tem, sei lá, 3, né? A média é de 5 a 10, a média é 7,5, 3... X é tantos por cento. Então, eu vou classificar se ela tem uma deficiência profunda ou parcial, ou se ela tem acima de 30%, que é normal. Então, como eu falei antes, então, o diagnóstico e o tratamento precoce muda, né, a vida dessa criança, porque é uma doença que tem um tratamento super simples, de baixo custo, tá? A dose é única, você faz 5 a 20 miligramas por dia. Em geral, a gente faz 10 miligramas. Se for uma deficiência profunda, o que é recomendado é que, se a menina chega na puberdade, tem muita queda de cabelo, então é aumentada essa dose para 20 miligramas. Tá? E, assim, eu nunca vi nenhum paciente sintomático, porque a gente trata todos precocemente e vai, então, evitar a instalação da doença. Mas a literatura fala que, mesmo os pacientes sintomáticos que são tratados, os sintomas são atenuados ou são totalmente desaparecem, mas nos casos de atraso, deficiência intelectual, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência visual e perda auditiva, pode atenuar, né, evitar a progressão, mas pode não reverter. Isso tudo estou falando se tiver um diagnóstico tardio, porque no diagnóstico precoce não vai ter instalação da doença. Tá? E, assim, vou falar também um pouco só dos falso positivos e falso negativos. Quer dizer, falso positivo, a criança vem com a suspeita de deficiência de biotinidase. E quais são as situações que podem, então, ter confundido, atrapalhado? Então, a prematuridade é uma grande causa de falso positivo, tá? Que a criança pode não estar ainda produzindo a enzima. Disfunção hepática é outra causa, icterícia. E a grande preocupação nossa também é a amostra, porque se a amostra a coleta e o armazenamento são feitos inadequados, a secagem, o congelamento, que eu não vou falar nisso, né? Vai ser falado depois. A enzima ela perde atividade. Então, felizmente, por uma parte, tem mais falso positivo. Vem um monte de criança que não vai se confirmar. Tá? Mas porque, muitas vezes, por transporte da amostra, perde a atividade. Falsos negativos seriam mais o caso de transfusão sanguínea. Então, o ideal é, quando a criança for ser transfundida, ela colhe o teste de pezinho antes. Tá? Se ele dá alterado, a gente começa o tratamento com a biotina e
depois de 90 dias da transfusão, é o recomendado para se repetir esse teste. Eu acho que é isso, então. Obrigada a todos. E eu estou disponível para alguma dúvida, tá bom? Obrigada. Pessoal, alguma dúvida sobre biotinidase? Tem alguém que é de Jacinto Machado? Lá em Jacinto Machado, nós tivemos a primeira criança com deficiência profunda da biotinidase. A Crislane. É uma das crianças que eu digo assim que, meu Deus, como se beneficiou com o teste do pezinho por toda essa orientação que a doutora Ali já passou o quadro clínico, né? E é muito fácil o tratamento, bem tranquilo. Nenhuma pergunta, turma? Então, então agora a gente segue para o COF. O COF 3h35. Turma, vamos combinar, são 3h35. 20 minutos de COF. 15 minutos de COF. E a gente retorna com a FEP. Pronto.